A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação: Pastor Cláudio Morandi. Bom dia, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês neste dia que o Senhor fez para nós nos alegrarmos nele. Quem vos saúda nesta manhã, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, sou eu, pastor Cláudio Morandi. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida de todos os seus familiares. Hoje eu quero tratar de um assunto sobre a hipocrisia do ser humano. Hipocrisia é igual aquele shampoo Denorex. Parece, mas não é. Às vezes as pessoas parecem que são crentes, só parecem, mas não é. Elas são denominadas hipócritas, porque vivem uma vida de aparência. Então nós vamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, estar tomando as nossas Bíblias e abri-la em Mateus, capítulo 15, o versículo 7, 8 e 9. Mateus, capítulo 15, dos versículos 7 e 8 e 9. Nós vamos ler esses 3 versículos, depois nós vamos ter uma palavra de oração, rogando ao Espírito Santo de Deus, que inspirou toda a Bíblia, porque se o Espírito não revelar esta verdade aos nossos corações, e a palavra de Deus, ela é um assunto de revelação, nós ficaremos no escuro. Então vamos ler Mateus 15, de 7 a 9, e tratar sobre a hipocrisia do ser humano. A Bíblia diz assim, aqui é Jesus quem está dizendo: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai querido, Pai justo, nós te damos graças por esse dia, pela liberdade que tu nos dá para pregar a verdade da tua palavra. Pai querido, o teu compromisso é com a verdade. E nós estamos aqui pedindo o teu auxílio para que nos dê capacidade, nos dê habilidade para pregar a tua palavra em verdade, em ousadia, com intrepidez. Eu sei, ó Pai, que muitas vezes a tua palavra, ela machuca, ela fere, mas ela cura, ela restaura. Pai, o desejo do nosso coração é que pelo teu Espírito tu faças uma obra de regeneração em todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento. Fala com cada um deles pela tua palavra, na revelação do teu Espírito. É a nossa oração em nome de teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos, quando Jesus disse aqui hipócritas, ele estava dizendo para aqueles religiosos: olha, vocês parecem, mas vocês não são. Isaías profetizou muito bem a respeito deles, dizendo: este povo aí, eles me honram com os lábios. Ou seja, o discurso é muito bom, né? O falar deles é muito bom, mas o seu coração está longe de mim. O seu coração não foi ainda trocado. A adoração que vocês fazem de mim é em vão. Vocês estão ensinando doutrinas que são preceitos, que são mandamento de homens. Mandamentos de homens e não mandamentos que vêm da parte do Senhor. Nós aqui, brasileiros, nós temos uma tendência de considerar muito o sagrado. Às vezes nós vemos
né, um pregador de terno, gravata, muito bem alinhado, pregando a Bíblia, mas na realidade ele não está pregando a palavra de Deus. Existe uma grande diferença entre você pregar as Escrituras e pregar a palavra. Pregar as Escrituras é muito interessante. Nós temos dentro da palavra de Deus um homem que de fato era assim. Ele não tinha um conhecimento acurado daquilo que Cristo era e fez. Ele falava de Cristo de uma forma que as pessoas ficavam impressionadas. Eu estou falando de Apolo. Você pode acompanhar comigo em sua Bíblia, abrindo no livro de Atos, no capítulo 18, a partir do versículo 24. A Bíblia diz assim: nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Eu queria que você prestasse bem atenção que Apolo, ele era um homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele falava com uma intrepidez magnífica, com uma intrepidez que impressionava as pessoas. E ele, diz a Bíblia aqui, que ele era poderoso nas Escrituras. Versículo 25, vai dizer que ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Presta atenção que ele era fervoroso de espírito, ele falava e também ensinava com precisão a respeito de Jesus. Mas, em Atos 18, 26, a Bíblia diz assim: ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Então Apolo, com toda a sua eloquência, com todo o seu poder de conhecimento da Bíblia, com toda a sua instrução no caminho do Senhor, sendo ele fervoroso de espírito, ele falava e ensinava com precisão, ele falava de uma forma ousada, ele era preciso, como muitos pregadores são precisos, mas não são exatos. Por quê? Porque em suas pregações eles anulam a verdade da palavra de Deus. Qual é a verdade da palavra de Deus? Paulo diz assim em 1 Coríntios 1, 23, mas nós pregamos a Cristo e este crucificado. Então, todas as vezes que nós pregarmos as Escrituras Sagradas e anularmos toda a verdade, que é Cristo e a cruz, Cristo crucificado, nós não pregamos absolutamente nada para o povo. Nós simplesmente passamos para o povo palha. Porque o assunto das Escrituras, de Gênesis, Apocalipse, é Cristo e a sua obra consumada. É o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então nós precisamos de revelação da palavra para crermos que Cristo morreu naquela cruz, mas a mesma Bíblia que diz que ele morreu, afirma que eu também morri com ele. Essa verdade está escrita em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, que diz assim: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Então Jesus morreu por todos, mas todos também morreram. E se essa não for a nossa experiência, nós não somos cristãos verdadeiros. Nós somos apenas crentes. Crentes meque. Meque é trefe. Crentes de meia sola. Crentes que, se morrer hoje, vai direto para o inferno, porque nunca conheceu e experimentou a sua crucificação juntamente com Cristo, como está escrito em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso que o mundo, ele está cheio de pessoas hipócritas. E o pior é que as igrejas também estão. As pessoas, elas fazem e dizem coisas para mostrarem que são bondosas e caridosas,
mas na verdade são enganadoras. Elas têm muita boa intenção. São pessoas sérias, eu não tenho dúvida, mas falta-lhe a revelação da palavra de Deus. Os políticos, eles agem dessa forma e muitas pessoas famosas também. Mas em algum momento os outros descobrirão quem realmente vocês são e o que vocês fazem. Jesus, ele disse em Mateus capítulo 23, os versículos 27 e 28, ele disse assim: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão. Por fora, vocês parecem pessoas boas, mas por dentro vocês estão cheios de mentiras e pecados. E aqueles crentes que chegam lá na igreja, paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, está tudo bem, está tudo bem. Quando na realidade não está, em casa é um brigueiro, o marido brigando com a esposa com o marido e xingando os filhos. E chega na igreja com aquela carinha bonitinha. Isso é hipocrisia. Porque muitos crentes são como esses fariseus de quem Jesus falou. São pessoas falsas, são pessoas fingidas, são pessoas mentirosas, com o coração cheio de maldade, cheio de ódio, cheio de inveja, cheio de rancor, cheio de ressentimento, mas se fazem de pessoas boas, pessoas corretas, e muitas vezes enganam as pessoas com seu jeito de falar e sua maneira de agir, agradando, bajulando, lambendo, se fazendo de amiga e conselheira. O hipócrita que odeia esconde o seu ódio atrás da bajulação. Ele pode falar muito bem, mas não acredita no que ele diz, porque o seu coração está cheio de ódio. Ele pode disfarçar, mas todos acabarão vendo a sua maldade. Todos poderão ver a sua maldade. Está vendo, irmãos? Que muitos falam de Deus e de Jesus. Citam trechos da Bíblia, vão aos cultos, dão o dízimo, fazem parte de ministérios na igreja, saem para evangelizar, fazem um monte de coisas, e tudo isso para quê? Para adorar, exaltar o nome de Deus? Não, com certeza não. Muitos fazem essas coisas para se mostrarem para os outros e para se acharem no direito de condenar os outros. Meus queridos e amados ouvintes, vocês pensam que Deus não vê o que vocês estão fazendo? Vocês podem conseguir enganar as pessoas com essa falsidade, com essa hipocrisia, mas a Deus ninguém engana. Porque Ele sabe que o seu coração está cheio de escuridão e que suas ações, elas são dirigidas pela sua natureza humana, que é má, que é orgulhosa, que é invejosa, que você fala que é um servo de Cristo, mas você julga as pessoas, você discrimina, fala mal, ofende, dizendo que elas vão para o inferno, que elas não são de Deus porque não estão na igreja. Deus, Ele vê os desejos reprimidos que estão dentro do seu coração. E por isso você sente inveja dos outros. Mas, para que as pessoas não percebam, você começa a condenar e você começa a falar mal das pessoas que fazem aquilo que você gostaria de fazer. Você é um hipócrita. É que você não admite que você é um hipócrita. Mas a sua natureza é uma natureza terrível, uma natureza perversa, é uma natureza adâmica. Todos nós já nascemos com esta natureza rebelde. A palavra fala que nós somos mentirosos desde o ventre de nossa mãe. E a Bíblia vai dizer, em João 8,44, que aquele que pratica mentira são filhos do diabo. Isso é muito claro. Em João 8, versículo 44. A Bíblia mostra de uma forma
tão nítida. Eu quero ler para vocês aqui, João 8,44, sobre aqueles crentes mentirosos que se dizem aí que são filhos de Deus. Mas Jesus disse assim para eles: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala-lhe do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Os mentirosos que se dizem aí filhos de Deus, na realidade são filhos do diabo. E Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 16, versículo 17 e 18, Paulo diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles, porque estes tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Está vendo aqui, queridos? Isto é hipocrisia. São pessoas que não admitem para Deus, que são pessoas que têm desejos guardados, sentimentos escondidos, que têm todo tipo de sentimento mal dentro delas. São lobos disfarçadas ou disfarçados de ovelhas. São pessoas que reparam os outros, mas têm vontade de fazer o que eles fazem. Fala mal dos outros, mas no passado cometeram os mesmos erros, ofendem as pessoas e se acham muito boas e caridosas. São hipócritas. Enquanto essa natureza perversa, rebelde, não morrer com Cristo na cruz, porque não existe outra maneira de você ser liberto desta natureza de hipocrisia com que você nasceu, a não ser pela sua morte com Cristo na cruz. Romanos capítulo 6, verso 6, vai dizer que, sabendo isto, que o nosso homem velho hipócrita, enganador, mentiroso, foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Então, lá na cruz, no corpo de Cristo, a única maneira de você ser liberto da sua hipocrisia é você crer que morreu com Cristo. Romanos, capítulo 6, verso 7, vai dizer que aquele que está morto, justificado está do pecado. Enquanto você não morrer para você, para o seu ego, para a sua hipocrisia, você vai continuar sendo um crente chato, um crente de meia sola, um crente que realmente tem aí vazio, não tem paz. Queridos, muitos fazem orações hipócritas, pois não dizem a verdade para Deus, não dizem o que realmente estão sentindo, gosta de se exibir para os outros falando palavras difíceis. Lembre-se do que Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, versos 5 e 6. Jesus disse assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai. Seu pai que está em secreto. E seu pai que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Mateus capítulo 6, 5 e 6. Queridos, tem pessoas que oram assim: Senhor, eu te agradeço pela minha família maravilhosa que tu me deste, meu casamento abençoado, pelos meus filhos que são uma bênção na minha vida. Quando, na verdade, o casamento vai mal, os dois não se entendem, porque não existe amor entre eles. Os filhos são rebeldes e desobedientes, não têm amor nem respeito pelos pais. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Como Deus pode ajudar essa pessoa se ela diz que tudo vai bem, quando na realidade, quando na verdade tudo vai mal? Então aquelas orações são orações hipócritas. Deus não atende essas orações fingidas, pois Ele quer uma oração sincera, onde a pessoa não esconda seus sentimentos, seus desejos e suas vontades. Temos aí hoje em dia muitos pastores que são
hipócritas, pois pregam doutrinas que são sua própria família e não cumprem. Queridos, muitos deles fazem o que é errado, adulteram, roubam, mentem e são orgulhosos, mas na igreja agem como se fossem homens corretos e justos, como dizem as Escrituras Sagradas, lá em 2 Coríntios capítulo 11, de 13 a 15, aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. Eles mentem a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam, apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Portanto, não é nada demais para os servidores dele se disfarçarem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem. Mas no fim deles receberão exatamente o que suas ações merecem, que é a perdição eterna, que é o inferno. Ah, meus queridos e amados irmãos, nós precisamos voltar para as Escrituras Sagradas. Precisamos verdadeiramente crer que Cristo naquela cruz nos atraiu, nos crucificou e nos fez morrer, mas ao terceiro dia, como diz Efésios 2:6, juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Hoje em dia, as pregações que nós ouvimos muito é: Jesus morreu na cruz para te salvar. Essa é uma verdade. Mas, para que você seja salvo, você precisa de crer que também você morreu com Cristo e que você ressuscitou com Cristo e que Cristo é a sua vida. É por isso, meus irmãos, que os membros, eles não aprendem nada de bom. Não aprendem que, para ser um filho de Deus, precisam primeiramente se arrepender dos pecados que cometeram e precisam de libertação de toda a imundície que existe dentro dos seus corações. Ou vocês acham que vão entrar no reino de Deus se não nascer de novo, se não se arrependerem? Não adianta ir à igreja, dar o dízimo, ofertas, fazer jejum ou correntes na igreja se você não fizer o que Deus ensina. Lembre-se de uma coisa, de quem você era antes de conhecer a Jesus, o que você fazia com os outros e de quantas pessoas já fez sofrer por causa da sua ignorância. Lembre-se dos erros que você cometeu e não se ache no direito de apontar os erros dos outros. Alguns dizem assim: nós somos de Jesus e não podemos nos comparar aos pecadores. Olha, queridos, você agindo desse jeito, você se torna pior do que eles. Porque você diz que é um filho de Deus, mas age com hipocrisia, com maldade, com orgulho e envergonha o nome de Jesus. Mas sabe por que você age assim? Porque não sabe de nada. Você nem a Bíblia lê, não sabe o significado de suas mensagens, não tem sabedoria divina e não conhece a Deus. Olha, todas as pessoas, crentes e não crentes, já cometeram muitos erros. Porque não há nenhum justo, não há ninguém que faça sempre o que é certo. Agora, o grande problema é que as pessoas fazem um monte de coisas erradas, mas quando entram para a igreja ou conseguem mudar de vida, abrem a boca para falar dos outros que cometem os mesmos erros que elas cometeram no passado. Meu irmão, se você errou, como pode querer condenar os outros? Agora, em Romanos 2:1, a Bíblia diz assim: não importa quem você seja, não tem desculpa de jeito nenhum, porque quando julga os outros e faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Está percebendo aqui, querido e amado irmão? Então é necessário que nós, então, venhamos a clamar a misericórdia de Deus, porque tanto eu quanto você, nós precisamos dessa revelação da obra da cruz. É por isso que muita gente estão completamente cegas, enganadas a respeito do que é ser um filho de Deus em Cristo Jesus. A maioria dos crentes não o ama nem respeita ao Pai. Vocês deveriam ser exemplos para os descrentes, mas são maus exemplos por causa do orgulho que tomou conta de seus corações. Na presença dos descrentes, vocês se sentem melhores do que eles e dizem com orgulho que são de Jesus. Raça de cobras venenosas, limpem esses corações, sejam humildes, respeitem e amem a todos como Jesus ensinou.
Lembre-se do que Jesus disse lá em Mateus 15, verso 13. Toda planta que o meu Pai celestial, que está no céu, não plantou, será arrancada. Queridos, vocês não amam o Pai, porque se amassem, amariam seus irmãos também. As partes das Escrituras Sagradas que vocês deveriam colocar em prática, vocês não colocam, mas usam trechos da Bíblia para julgar e condenar os outros, como diz as Escrituras Sagradas, lá em 1 João 4, 20 e 21. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Queridos, você ama o seu irmão? De fato você ama o seu irmão? Olha, certa vez, um pastor disse que gravou um CD, em CD ali, algumas pregações, dizendo que Deus lhe havia dado sabedoria para que esse trabalho abençoasse muitas pessoas e queria mudar a vida de quem ouvisse. Mas os CDs eram vendidos por um preço que poucos podiam pagar. Então, quer dizer que só quem tem dinheiro vai ser abençoado? Uma pessoa que recebeu algo de Deus para ajudar as pessoas vai vender ao invés de distribuir gratuitamente para aqueles que precisam ouvir os ensinamentos de Deus? Queridos, na verdade, esses CDs, livros, revistas vendidos para o povo não têm o objetivo de ajudar, e sim de enriquecer quem os vende. Por isso, uma pessoa hipócrita e gananciosa não pode fazer a obra de Deus. Não pode mesmo. Um rapaz, ele contou que foi trabalhar para um senhor crente. Todos que trabalhavam com ele diziam que ele era muito ignorante e vivia repreendendo as pessoas. Mas certo dia o rapaz começou a cantar uma música evangélica, mas o senhor crente o repreendeu e o mandou parar de cantar, dizendo que ele não era digno de cantar louvores a Deus porque não era da igreja. Aí o rapaz perguntou a ele: o senhor se acha muito crente, não é? E o que você acha? Eu estou na igreja. Eu não acho, porque do modo que o senhor age com essa ignorância, não parece que serve a Cristo. Infelizmente, irmãos, muitos crentes são orgulhosos e se acham puros demais. A conduta de muitos que se dizem servos de Deus é vergonhosa. Muitos pastores trazem vergonha ao nome de Jesus, e por causa de pessoas como você, é que as pessoas que não conhecem a palavra não querem nem ouvir falar de Deus. E Jesus vai dizer em Mateus 23, 13: ai de vocês, professores da lei, fariseus hipócritas, vocês fecham a porta do reino dos céus aos outros, mas vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão querendo. Isso é uma triste realidade. É uma triste realidade. Que Deus, na sua infinita graça, fale ao seu coração e revele esta palavra: que para ser liberto da hipocrisia, é necessário você crer que você morreu na cruz com Cristo e que ressuscitou com Cristo e que Cristo é a sua vida. Sem essa experiência, você está no inferno, você está perdido. Que Deus revele que Cristo lhe atraiu, que Cristo lhe crucificou, que Cristo lhe fez morrer, mas que Cristo lhe ressuscitou e você está pela fé na glória. Porque Colossenses 3,3 fala: porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus revele essa palavra ao seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz.
escravos do pecado, filhos de Satanás, andávamos nas trevas e não havia paz. Mas o Senhor nosso Deus, que é rico em misericórdia, com mão poderosa nos libertou. E em Jesus Cristo nos salvou, dando vida a quem acreditou, que atraído foi na cruz, no corpo santo de Jesus. Crucificado, morto e sepultado, justificado do pecado, ressuscitado com Jesus. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós. La, la, la. La, la, la. La, la, la. La, la, la. Escravos do pecado, filhos de Satanás, andávamos nas trevas e não havia paz. Mas o Senhor nosso Deus, que é rico em misericórdia, com mão poderosa nos libertou. E em Jesus Cristo nos salvou, dando vida a quem acreditou, que atraído foi na cruz, no corpo santo de Jesus. Crucificado, morto e sepultado, justificado do pecado, ressuscitado com Jesus. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós.